Aliás, na sessão de ontem, o nosso presidente de fato, nosso presidente do Conselho de Ministros, nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan, nosso Xerxes, nosso Alexandre Oglandes, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o ontem, o hoje e amanhã, o início, o meio, o fim, ele que é o alfa e o ômega, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é luz, é o raio, é a estrela e o luar, é a manhã de sol, é o iaiá, é o ioiô, ele que é a sererê, que é ra, que é irê, que é merebe tuberê berecei biunomba, que é mahapi, onebiui, ondebiui de pi, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é uma sombra, ele que é a luz, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, ele que é o filho reborn que ainda não veio, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é tudo, ele que é os 5 elementos, os 5 sentidos, ele a quem devemos dar toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos sob pena de prisão, nosso ditador Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, fez algumas ironias aos apelidos que os acusados deram a ele e citou Cabeça de Ovo. Vamos ouvir o Cabeça de Ovo? Se a gente não tem coragem de enfrentar o Cabeça de Ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Eles estão muito engraçadinhos, né? Você vê ali Flavinho Tonelada, Careca, Peruca, Bento Carneiro e ministro Reborn. Né? Você veja que ele acha graça do apelido. Mas ele não toca no assunto da fraude eleitoral. Que houve fraude eleitoral? Teve fraude eleitoral. A resolução de 20 de outubro, ela é ilegal, portanto inconstitucional, portanto um elemento que juridicamente torna nula a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, porque a lei eleitoral diz que só pode haver resolução do TSE até o dia 5 de março. E segundo informações da Folha, os ministros do MSTF criticam nos bastidores o desempenho do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, durante o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, que chegou a levar uma bronca e ser questionado de forma incisiva pelo nosso ditador, o Cabeça de Ovo. A avaliação de uma parte dos ministros do Supremo foi de que Gonetti não conseguiu se contrapor à versão considerada mais amena apresentada por Freire Gomes e que isso gerou incômodo. Agora vocês vejam bem, se a Lava Jato foi anulada porque o Sérgio Moro dizia para o Ministério Público que eles estavam fazendo uma oitiva de investigados, de testemunhas muito soft, muito leve, e isso aí? Eles estão achando ruim que a acusação não está fazendo trabalho, então quem está acusando é o STF. De outro lado, 3 defensores de réus no processo elogiaram a atuação de Gonetti. Quem é que quer falar desta sessão de ontem? A sessão de ontem, ela foi muito interessante porque quando o general dá o depoimento dele, parece que o ministro Alexandre de Moraes perdeu um pouco ali o seu controle emocional, ficou bastante irritado. A expressão mais adequada é essa mesmo, de perder o controle emocional, coisa que é imprescindível para qualquer autoridade, para qualquer profissional no exercício, né, do seu trabalho, mas quem dirá para um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que agir ali com imparcialidade. E na manifestação ficou muito claro, nós noticiamos ontem,
que ele fala com todas as letras que ele nunca deu voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Supostamente, porque nós não vimos, não tem imagem. Esse aí teve filmagem porque essa foi a sessão da admissibilidade da denúncia contra 12 dos denunciados. Agora, na instrução onde tudo aconteceu é supostamente porque negaram gravar por vídeo e voz. Perdão, tem toda a razão. Supostamente. Então, assim, dos relatos que nos chegaram, o general teria, então, dito que nunca deu voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o documento supostamente tratava-se apenas de questões constitucionais e jurídicas e que ele não levou, nem deu importância. E que a imprensa, que são os propagandistas do governo e do golpe, que distorceu esses fatos. E o ministro, então, fica muito nervoso, porque eles criaram uma ficção e eles precisam que agora os depoimentos corroborem a ficção que foi criada. Eu tenho uma percepção de que nós vamos ter mais capítulos como esses pela frente. Eu tenho a percepção de que os ministros vão ter dificuldade de alinhavar todas essas questões que eles criaram e que estão cheias do que a gente chamaria de pontas soltas. Então, por exemplo, ontem também nós tivemos a defesa do nosso querido amigo aqui, advogado Jeffrey Schichini, que eu pude assistir um trecho, e ele prova, porque na verdade quem tem que provar é quem está acusando, mas ele prova que o cliente dele não estava nas proximidades nem do Supremo Tribunal Federal, nem da residência do Alexandre de Moraes, na data em que possivelmente ele estaria ali para atentar contra a integridade física, etc. Então, esse processo, ele ainda vai caminhar com a defesa apresentando diversos elementos que vão trazer dificuldades para sustentar essa narrativa que foi criada. E aí vai ficando cada vez pior a situação do Supremo Tribunal Federal, de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, de manter aí essa narrativa. Agora, sobre a careca... 10 de 11, né? Sobre a careca, ele quis passar ali, eu gostaria de comentar, ele quis passar ali de uma forma, né, assim, jocosa, como se fosse algo que não o atingisse, mas eu tenho certeza absoluta que todos os dias, quando ele se olha no espelho, ele lembra do apelido. Bom, pelo menos ele não tem ponta solta, né? Pois é, e você vê, Paverato, isso que já teriam 2 soltos, né? Soltaram 2, né? Não acolheram a denúncia. Isso já era sabido, até para eles teriam esses elementos, até para que os juristas e jornalistas acadelados do regime falassem, viu, tá tendo o devido processo legal, teve até 2 que eles não acolheram a denúncia, então isso já era esperado que eles fariam esses gestos. O Alexandre, ficou evidente que ele se incomoda, é notória a atuação dele, confusa, ora como promotor, ora como juiz, dentro do próprio julgamento da denúncia. Ele interrompe, ou seja... Agora, o Dino, que é o centro de gravidade... Eu não entendi essa também que ele falou. O próprio Alexandre é o centro de gravidade, porque se o Dino fosse o centro de gravidade, a gente estaria... Exato, professor, você tirou as palavras da minha boca. Porque a gente anda estudando física junto, paralelo aqui ao programa. O do Alexandre é que tudo um buraco negro. O do Alexandre é no sentido de que tudo orbita em volta dele. Com relação ao golpe, a gente já sabe que é tudo muito confuso, muito difícil de entender, né? O golpe, ao invés de ter tanque e armas, tem vendedor de algodão doce, bíblias. Isso a gente já está careca de saber, sem menção a ele com relação à careca. E o Alexandre de Moraes, é importante separar ele, como todos os julgadores, lá daqueles que o Alexandre de Moraes dá sabatina no Senado, que ele era o defensor da democracia, diversas coisas, depois que entra, é impressionante como muda, é impressionante como na sabatina, que é uma sabatina que todos passam do Senado, é só para cumprir tabela. Eles falam tudo, que vão defender a democracia, diversidade de opinião. Ele até falou, não foi na sabatina, foi numa fala anterior, quem não quer ser criticado, que não saia de casa, né, que não se submeta ao debate público, mas não se aplica, no caso, a ele nem aos juízes, que até recente julgaram que ofensa ao tribunal, que o Flávio Dino mencionou em algum julgamento, ele não quer ser chamado de ladrão. Meu tribunal. Meu tribunal, ele falou, o meu tribunal ficou... Não foi ato falho, não. O tribunal dele é dele de verdade. Os juízes se submetem a ele. Me parece bastante consciente, até porque os demais se submetem a ele. Então, o Alexandre de Moraes, ele foi escalando, como a Ana falou. Agora, não tem como voltar atrás desse teatro burlesco do golpe. Não tem como você simplesmente dar uma pausa e voltar atrás. Você mencionou o Sarney, já tem grandes autoridades no sentido de
de trânsito, não de concordar com os atos políticos dele. De tentáculos, né? De tentáculos do sistema, a gente falou, foi longe demais, não tem golpe. Teve alguns que voltaram atrás, né? Como o ex-ministro da Defesa do Lula, o Jubim, o Nelson Jubim, que foi do STF também. Ele falou, depois voltou atrás, se não me engano, o Temer. Teve outros que falaram e depois... O Rui Costa também já falou alguma coisa sobre isso, o Rui Costa, não tenho certeza. Que eles falaram e no dia seguinte, não sei se receberam uma ligação ou se mudaram de ideia, mas eles mudaram de ideia. Até o Randolfo Rodrigues falou também, esses dias que eram todos contra o Alexandre de Moraes. Lembra, na indicação do Alexandre, eram todos contra. Falou que não teve golpe.